Curso Básico de Espiritismo, Livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Curso Básico de Espiritismo, do Livro 2. E a gente está na aula 11, e a gente vai falar sobre a Lei de Igualdade. E nessa primeira parte a gente vai falar sobre igualdade natural, desigualdade de aptidões e desigualdades sociais. Então, começando pela igualdade natural. Todos os homens são iguais perante Deus. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Livro dos Espíritos, pergunta 803. Vale dizer que Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte, pois todos estão submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, passam pelas mesmas tribulações que caracterizam a condição humana, e todos têm em comum um mesmo princípio e a mesma destinação. Esta é a essência da igualdade natural que caracteriza o ser humano. Desigualdade de aptidões. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. Livro dos Espíritos, pergunta 804. Portanto, as diferenças que os homens apresentam entre si, quer em inteligência, quer em desenvolvimento moral, não derivam da sua natureza íntima. Resultam antes de dois fatores a considerar. 1. No maior ou menor desempenho de suas potencialidades, no desenvolvimento ou não das aptidões e virtudes, enfim, no bom ou no mau uso do livre-arbítrio por parte de cada um. Disto decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes confere aptidões mais diversificadas. 2. Sendo os diversos mundos solidários entre si, os habitantes dos mundos superiores reencarnam em mundos mais atrasados como espíritos missionários para aprimorar o progresso intelectual e moral, através de seus exemplos. Partindo da premissa de que os espíritos não mais regridem no seu progresso, tem-se que, ao passar de um mundo superior para um inferior, conservarão integralmente as faculdades e aptidões adquiridas. Consequentemente, tal fato acentua ainda mais as desigualdades de aptidões que existem entre os homens. Deus não criou, portanto, espíritos com faculdades desiguais, mas permitiu que espíritos com os mais diversos graus de desenvolvimento estivessem em contato entre si, para auxiliar a evolução dos mais atrasados, e em necessitando uns dos outros cumprissem a lei do amor. Tal fato explica por que o misto de aptidões é necessário, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, respeitando-se, evidentemente, os limites das forças físicas e intelectuais. Neste contexto, o que um não tem condições de fazer, o outro fará, e assim é que cada um desempenhará um papel útil dentro da criação. Desigualdades sociais. As desigualdades sociais não se enquadram nas leis naturais porque não são obra de Deus, e sim consequência do orgulho e do egoísmo do próprio homem. Contudo, à medida que a humanidade avançar no seu progresso moral, essas desigualdades tenderão a desaparecer, e restando tão somente a desigualdade fruto do mérito e das virtudes adquiridas pelo homem. Somente então as criaturas se reconhecerão como como filhos de Deus e se amarão como irmãos, e não se avaliarão mais pelo sangue, nem pelo papel que ocupam na sociedade, mas sim pela evolução moral do espírito, que independe da condição social.
No tocante àqueles que se aproveitam da superioridade da sua posição social para oprimir os mais fracos, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Isso está no livro dos Espíritos, na pergunta 807. Então, vamos lá. Falamos da igualdade natural, da desigualdade de aptidões e desigualdades sociais, né? E aí a gente vai pontuar que Deus fez todo mundo igual. E aí vai depender de cada um de nós, né? O que a gente já viveu, o que a gente já buscou para nós, o que nós já aprendemos. Por isso que eu sempre falo que o que a gente aprende, ninguém tira de nós. O que a gente aprende, a gente leva, e a gente vai levar em todas as outras encarnações. Então, é algo que ninguém pode roubar de nós, mas a gente pode auxiliar o próximo com essas informações. A gente pode auxiliar o próximo com o que a gente aprendeu. Então, é por isso que nós nos juntamos com pessoas que sabem menos que nós e com outras que sabem mais que nós, porque o grau evolutivo é diferente e também porque nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Olha só que interessante, né? E as desigualdades sociais, que a gente fala, porque é uma punição de Deus, foi Deus que também inventou a riqueza e a pobreza. E a gente vê que não, né? Que quem fez com que isso fosse possível foi o homem. E isso serve para que nós nos provemos. Então, são provas que a gente precisa passar, tanto da riqueza quanto da pobreza, para a gente aprender a dar valor a algumas coisas que tantas vezes a gente não reconhece. E agora a gente passa para a parte 2. A gente vai falar das desigualdades das riquezas e das provas da riqueza e da miséria. Desigualdades das riquezas. A desigualdade das riquezas nem sempre se origina das diferentes faculdades ou dos mais variados recursos de que alguns dispõem para adquirir mais bens do que outros. Muitas vezes é também fruto de falcatruas, injustiças e outros meios ilícitos de que lançam mão os que ainda se deixam levar pela cobiça e pela posse de bens materiais. Mas convém ressaltar que herdeiros de fortunas amealhadas desta forma não são responsáveis pelo mal que seus antepassados fizeram, principalmente se desconhecem tal fato. É preciso considerar que muitas vezes uma fortuna vem parar providencialmente nas mãos de um homem, justamente para que ele tenha a oportunidade de reparar uma injustiça cometida. Se estiver ao alcance deste homem compreender a necessidade moral de reparar este mal cometido por outrem, será então um homem justo e como tal, feliz, e a reparação da falta será levada em conta para ambos. A igualdade absoluta das riquezas jamais existiu e tampouco poderá existir, pois a própria diversidade das faculdades e diferentes aptidões entre os homens impediriam que assim fosse. O que importa é combater antes de tudo o egoísmo para que as relações sociais sejam sempre fraternas. Somente assim o relativo bem-estar de todos será meta passível de ser atingida pelos homens quando entre eles o sentimento de fraternidade sobrepujar-se ao egoísmo e a verdadeira justiça for finalmente praticada. Aqueles, portanto, que acreditam que a cura para os males que afligem a sociedade está na igualdade absoluta das riquezas, estão enganados, pois não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das circunstâncias. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 811-A. Provas da riqueza e da miséria. A diversidade de riquezas e de misérias tem uma finalidade útil, a de provar as almas no excesso e na submissão.
Assim, os que sofrem com resignação, sem murmurações e com trabalho constante, conseguem superar suas provas, pelo arrastamento ao mal, aqui dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. A riqueza constitui uma prova arriscada, mais perigosa que a da pobreza. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o mais estreito laço que prende o homem à terra. Deus concede provas a seus filhos, que têm, às vezes, a possibilidade de as escolherem antes das reencarnações, podendo, por isso, nascerem na abastança ou na miséria. Ambas as provas apresentam facetas diferentes, mas tanto o rico quanto o pobre podem fracassar. O primeiro, por não fazer o bem, e o segundo, pelas queixas contra a providência. O rico está mais sujeito às tentações, mas dispõe de meios de praticar o bem. Mas isso é justamente o que nem sempre faz, pois se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para satisfazer a sua ambição. A riqueza também pode ser um fator para a redenção do espírito, quando dela sabe servir-se, empregando-a com critério e discernimento. Enquanto para uns a pobreza é a prova da paciência e a resignação, a riqueza é para outros o exercício da caridade e da abnegação. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema. Aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada, pois o emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência duradoura, de uma existência dourada, mas essa caridade cheia de amor que procura o infeliz e o reergue sem humilhá-lo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 11. Então é isso, as riquezas, né, a nossa desigualdade social, né, ela sempre vai existir, porque a gente tem essa coisa de que cada pessoa vai utilizar de uma forma o seu dinheiro, né, e vai utilizar também as suas aptidões, né, o que sabe fazer com isso. Tem pessoas que têm dinheiro, mas gastam todo o dinheiro, tem outras que guardam muito, tem outras que fazem algo por outras pessoas. Então, cada pessoa vai empregar o dinheiro da forma que lhe convém. E aí a gente tem que pensar também na forma com que essa riqueza é adquirida, né? Se nós adquirimos de forma ruim, prejudicando o outro para conseguir algo para nós, então a gente sabe que as consequências podem não ser muito boas, né? Sempre que a gente prejudica alguém, a gente uma hora vai ter essa consequência dos nossos atos. E a questão da miséria, né? Às vezes a gente sofre tanto de ver o outro que não tem, né? E que não tem a possibilidade de ter, e que está em sofrimento pela falta de algo, ou a falta do básico, muitas vezes, né? Mas o que a gente pode fazer? Então, isso é uma prova para aquele que tem, para aquele que tem muito e para aquele que não tem, né? De como nós podemos auxiliar o próximo e de como essa pessoa que não tem também, como ela lida com essa situação. Tem pessoas que se lastimam o tempo inteiro, tem pessoas que vão buscar conhecimento, outras que vão buscar trabalhar cada vez mais para sair daquela situação, pessoas que vão se acomodar e falar foi Deus que quis e fico assim mesmo. Então, como é que a gente reage às situações que são impostas na nossa vida? Então, isso também se dá com a riqueza e com a pobreza. A última parte do nosso estudo fala sobre igualdade dos direitos do homem e da mulher,
e igualdade perante o túmulo. Então, a gente vai começar ali com a igualdade dos direitos dos homens e das mulheres. A doutrina espírita esclarece que tanto o homem quanto a mulher são espíritos da mesma natureza, criados por Deus com os mesmos talentos e aptidões, com os mesmos direitos e deveres. Ambos têm o discernimento do bem e do mal e ambos têm a faculdade de evoluir em igualdade de condições. Deste modo, a suposta inferioridade social e moral da mulher é consequência do abuso da força e autoridade do homem, mais forte fisicamente. Com a evolução gradativa das relações sociais, os horizontes vão alargando-se e, sob o impulso da lei de amor e da lei de sociedade, a mulher pode desenvolver suas aptidões sem grandes constrangimentos. Com isso, tornou-se evidente que a condição feminina de inferioridade em relação à masculina não decorria de imposição divina, mas tão somente do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 818. Assim, o homem e a mulher têm direitos iguais, embora tenham aptidões diferentes a desempenharem na sociedade. O homem é fisicamente mais forte para os trabalhos mais rudes e a mulher mais delicada para os trabalhos mais leves. Ambos devem ajudar-se mutuamente nas provas da vida, e não simplesmente o mais forte subjugar o mais fraco, escravizando-o. A mulher está preparada biologicamente para a tarefa da maternidade. E se de um lado tem menor força física, de outro tem maior sensibilidade para o exercício das funções maternais. Do exposto, conclui-se que, sendo os seres humanos iguais perante as leis de Deus, deverão também ser iguais perante as leis dos homens, pois o princípio da lei de amor fundamenta-se na máxima cristã: não fazer aos outros o que não gostaria que os outros lhe fizessem. Portanto, a lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 822-A. Além do mais, as diferenças sexuais só existem no organismo físico e, portanto, os espíritos podem reencarnar tanto na condição feminina quanto masculina. Sob esse aspecto, e corroborando a citação anterior, nenhuma diferença existe entre ambos. Igualdade perante o túmulo. A perpetuação da memória por meio de monumentos fúnebres é o último ato de orgulho dos familiares e os amigos, desejosos de se glorificarem a si mesmos em nítida demonstração de riqueza. Pelo fato de a igualdade entre os homens não cessar com a desencarnação, a saudade de um ser amado reveste-se da mesma importância para os parentes que nada possuem, mesmo que em seu túmulo não haja nada de suntuoso. É em vão que o rico tenta perpetuar a sua memória por meio de faustosos monumentos. O tempo os destruirá como aos seus próprios corpos. Assim o quer a natureza. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 824. As pompas fúnebres são justas e de bom exemplo quando homenageiam a memória de um homem de bem, mas não apagarão as más ações de todo aquele que não soube viver de acordo com a moral cristã. Consequentemente, tais pompas de nada valerão e tampouco o ajudarão na sua ascensão espiritual. Bom, vimos então que os homens e as mulheres têm os mesmos direitos perante Deus, né? Já que Deus fez todos nós iguais,
né? Claro que nós temos diferenças fisiológicas, biológicas, né? Na nossa constituição aí, nossa constituição do nosso corpo, no entanto, o nosso espírito é único. Então, por isso, nós vamos reencarnar, às vezes como homem, às vezes como mulher. Pode ser que eu só reencarnei como mulher? Não, a gente vai reencarnar como homem também, e igual para os homens e para as mulheres. Então, o espírito não tem sexo, né? E quando nós estamos encarnados, nós temos os mesmos direitos, e isso tem que ficar muito claro, principalmente para nós espíritas, que temos que lutar pelos direitos de igualdade. Ai, Tati, mas você falou aí, você leu, né? Que a mulher tem a questão maternal, é mais sensível, e o homem tem a força. Sim, essa é a parte biológica, fisiológica, que nós somos diferentes, né? Mas que juntos nós conseguimos formar essa grande família e ajudar-nos uns aos outros. Então, a gente pode sim ser uma mulher forte, uma mulher que pode ter a mesma profissão que um homem também pode ter uma profissão delicada como uma mulher, né? Ele pode ser sim um homem mais delicado. Então, todos nós temos os mesmos direitos de trabalhar com o que queremos, estarmos onde queremos e podemos, né? E a questão da igualdade perante o túmulo, né? A gente pode sim fazer uma homenagem, sim, né? Mas a gente não precisa gastar dinheiro com isso, muito dinheiro, né? Como ele fala, né? Muita questão do orgulho, de mostrar que tem lá um busto do fulano, que tem lá uma estátua que homenageia e tudo mais. A gente pode fazer as nossas homenagens para os nossos entes queridos, simplesmente levando os nossos sentimentos, nosso coração, nosso amor, e levando esse sentimento mais nobre para essa pessoa, que é o que mais vale, né? E então é isso, gente. A gente terminou aqui a nossa aula e na próxima aula a gente tem mais. Então, espera até a próxima semana que a gente vai falar de lei de liberdade. Um beijo, fiquem com Deus. Tenham um ótimo fim de semana. A gente se vê na semana que vem. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê e namastate para você. Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.